Quando entrei na corporação, há mais de 20 anos, achava que o crime mais perigoso era o que se via nas ruas. O assalto à mão armada, o sequestro relâmpago, o tiroteio em plena favela. Mas com o tempo, eu percebi que o verdadeiro campo de guerra ficava longe dali, nas fronteiras, nos caminhos escondidos entre o Paraguai e o Brasil, onde o crime nasce e se espalha como uma doença sem cura. Meu nome é Renato. Sou inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, lotado na Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos. E o que vou contar aqui não é apenas mais um caso de contrabando. É a história de como os fuzis que matam nossos policiais e civis todos os dias chegam às mãos dos criminosos, e como muitas vezes a bala que atravessa o peito de um colega começou sua jornada a mais de 1000 quilômetros de distância. Tudo começou com uma investigação discreta, quase silenciosa. Um caminhão interceptado na BR-163, perto de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. O motorista, nervoso, jurava que estava levando peças automotivas, mas no fundo falso do compartimento, escondidos entre latas de óleo e pneus usados, estavam 5 fuzis AK-47, 2 M4 americanos e uma caixa de munições calibre 7.62, o suficiente para abastecer uma quadrilha inteira. Naquele momento, ainda não sabíamos a dimensão do que estávamos enfrentando. A apreensão parecia grande, mas era apenas a ponta do iceberg. Quando os relatórios começaram a se cruzar, percebemos que caminhões parecidos vinham passando por diferentes estados, em horários semelhantes, com notas fiscais idênticas e motoristas que alegavam nunca se conhecer. Era uma estrutura profissional, organizada e, acima de tudo, bem financiada. Fomos acionados para integrar a força-tarefa junto com a Polícia Federal e agentes da Força Nacional. Eu e mais 3 investigadores fomos designados para seguir o rastro até Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia espelhada com Ponta Porã, onde o crime se esconde atrás de fachadas de lojas de eletrônicos, cassinos e postos de gasolina. Ao cruzar a fronteira, a sensação é de outro mundo. As ruas são cheias de carros de luxo. O cheiro de cigarro e gasolina se mistura ao som alto de motos e ao olhar desconfiado de quem vive da informalidade. Todo mundo parece saber de algo, mas ninguém fala nada. E quanto mais se tenta cavar informação, mais se percebe que ali a vida e a morte valem o preço de uma mala de dinheiro. Com um contato infiltrado da Interpol, descobrimos o primeiro elo da corrente. Um homem chamado Rodolfo El Ingeniero Aguirre, paraguaio de 42 anos, engenheiro mecânico e dono de uma pequena oficina. Segundo as informações, ele adaptava compartimentos secretos em veículos, os famosos cofres, que podiam carregar até 10 fuzis desmontados sem chamar a atenção dos fiscais de estrada. Nosso trabalho era simples no papel: observar, documentar e seguir o fluxo até entender o destino final das armas. Mas na prática sabíamos que qualquer movimento errado poderia ser o último. Estávamos infiltrados num dos maiores circuitos de armas ilegais da América do Sul, onde cada aliado tinha um preço, e cada traidor um túmulo sem nome. Durante 3 dias, ficamos em um hotel barato de beira de estrada, alternando turnos de vigilância. Víamos caminhões chegando à oficina, saindo com o mesmo motorista e placa trocada. Em uma madrugada chuvosa, finalmente captamos o que precisávamos. Rodolfo carregando caixas de madeira marcadas com o símbolo de uma empresa fantasma de alimentos. Mas o conteúdo era outro. Peças de fuzis, canos, culatras, miras importadas. Tudo desmontado, embalado e pronto para cruzar o Brasil. Enviei as imagens ao comando no Rio. Do outro lado da linha, o delegado só respondeu: "Isso é maior do que parece, Renato. O destino dessas armas é o Complexo da Penha." Meu sangue gelou. Eu já tinha trabalhado em operações no complexo e sabia o que aquilo significava: guerra. A partir dali, a missão mudou. Já não era apenas uma investigação. Era uma corrida contra o tempo. Tentar impedir que aquele carregamento chegasse às mãos erradas antes que custasse mais vidas de inocentes. Enquanto preparávamos o retorno, soubemos que um dos caminhões havia cruzado a fronteira horas antes, rumo a São Paulo. O rastreador que conseguimos colocar em um dos pneus indicava que o veículo estava seguindo pela rodovia Castelo Branco, em direção à capital.
Era o início de uma perseguição que nos levaria a descobrir uma rede que envolvia traficantes, empresários, políticos e até policiais. E pela primeira vez na carreira, eu senti que estávamos pisando em um terreno onde a lei não mandava em nada, e onde a verdade podia custar caro demais para ser dita. Quando o caminhão cruzou a divisa do estado de São Paulo, eu senti a presença do crime como se fosse um odor na garganta. Aquele gosto de metal, pólvora e moeda trocada. A partir dali, a logística mudava de escala. O que no Paraguai funcionava com oficinas e gatos, era transformado em um negócio que passava por empresas de fachada, despachantes e armazéns que tinham nome limpo no papel e portas sempre fechadas para quem não fazia parte do jogo. O veículo que tínhamos rastreado pela Castelo Branco entrou em São Paulo pela madrugada. A capital é um nó de oportunidades e perigos, estradas que a qualquer momento se encolhem em viadutos, bairros industriais que respiram logística e um comércio informal que alimenta rotas paralelas. Lá, o caminhão não seguia direto para o rio. Havia sempre uma etapa intermediária. Descarregar em local neutro, fragmentar a carga, lavar a procedência e distribuir em lotes menores. É uma espécie de pulverização do risco. Conheci nessa fase os operadores paulistas. Gente que falava baixo e dirigia bem, donos de transportadoras com CNPJ, escritórios com fachada de importação, e nomes que apareciam em notas fiscais para tudo: ração animal, peças agrícolas, até sucata. No papel, nada chamava atenção. Na vida real, o que custeava tudo era um fluxo de dinheiro sujo com aparência de serviço legítimo. O esquema envolvia desde o sujeito que coordenava motoristas, até o contador que ajustava as planilhas. E claro, havia sempre alguém que pagava a inspeção veloz na estrada. O agente que vira o rosto. Uma das maneiras que a investigação aprendeu para mapear essa teia foi através do dinheiro. Não digo aqui números exatos. Isso o inquérito mostrou nos autos. Mas posso dizer que o rastro financeiro foi tão contundente quanto as imagens das caixas na oficina de Pedro Juan. Transferências de pequenas quantias que, somadas, formavam milionários repasses. Saques em espécie que coincidiam com pagamentos a fornecedores no Paraguai. Depósitos em contas de laranja usados como ponte. Com a ajuda da divisão de crimes financeiros, conseguimos montar uma linha do tempo do dinheiro. Quando saiu do Paraguai, por quais contas passou e, finalmente, onde foi gasto. Outra peça que nos ajudou foi o celular. Interceptações legais, autorizadas por juízes, mostraram conversas truncadas e códigos que ignorantes tentavam embaçar a verdade. Carga de arame, peças da linha, expedição 03. Tudo vocabulário que, quando traduzido por quem de fato entendia o esquema, apontava para armas. O interessante e assustador era perceber como as palavras mudavam conforme a necessidade. Um homem que ontem falava em alimentos, hoje discutia quanto de retorno vamos ter desta viagem. A tecnologia que, em teoria, nos ajudava a controlar, também era a mesma ferramenta de comunicação dos criminosos. Em São Paulo havia igualmente a figura do guardião, policial, às vezes um segurança de empresa de transporte, que fazia a ponte. Aqui passa, aqui fica, eles diziam. Nem todos eram legítimos. Alguns eram funcionários honestos, outros tinham um sorriso amarelo e um passado que cabia em 2 parágrafos. Foi um erro meu, no início, subestimar o poder de integração desses guardiões dentro da cadeia legal. Trocavam favores, dinheiro, proteção. E quando você acredita que tudo se resolve com prisão dos caminhoneiros, descobre que esses homens já foram substituídos por outros em 10 minutos. A rota para o Rio, no entanto, tinha variações. Alguns lotes seguiam via transporte terrestre direto. BR-116, a velha rodovia que desce até o sul, com paradas estratégicas em pátios que pertenciam a empresas de logística. Outros mais ousados passavam por municípios do litoral, onde embarcavam em caminhões que depois entravam em balsas e faziam uma travessia até pontos menos vigiados da costa. Não era um único caminho. Era uma estratégia de dispersão e redundância. O objetivo sempre foi evitar o gargalo da fiscalização. E quando você tira o gargalo, as armas escoam. Nas investigações, a prova de conceito veio com o envio de agentes infiltrados e côncles de vigilância que não podiam ser óbvios.
Não era só meter homem de farda na estrada. A frente exigia inteligência, paciência e, sobretudo, coragem. Conseguimos imagens de carregamentos chegando a armazéns na região metropolitana de São Paulo e sendo descarregados em horários diferentes. O que o trabalho de campo nos mostrou foi que os fuzis chegam desmontados, em partes, e só são montados na ponta final, o que reduz a chance de detecção. Não vou aqui detalhar como se montam armas, não é esse o objetivo. A intenção é mostrar que, em cada etapa do trajeto, existem pessoas, empresas e servidores que aceitam, por medo, por dinheiro, por interesse, fazer vista grossa. E é impossível contar essa história sem falar da corrupção institucional. Recebíamos dicas internas. Um chefe de posto que esqueceu de registrar entrada de caminhão. Um oficial que inexplicavelmente liberou documentos fiscais. Um auditor que deu parecer favorável para descarregar fora do horário permitido. Esses sinais, quando cruzados, mostraram que o esquema não era apenas de criminosos com caminhões. Era um mecanismo que dependia da cumplicidade de quem deveria proteger. O que mais doeu foi ver que, muitas vezes, a cadeia de comando inclinava-se não por convicção, mas por interesse ou medo. No aspecto humano, a pulverização dos lotes significava que, no Rio, os criminosos não recebessem um container inteiro, mas 10 caixas que chegam em horários e endereços diferentes, para bairros variados, para diferentes grupos. Assim, o armamento é distribuído com eficiência. Um ponto abastece UPPs informais, outro abastece uma quadrilha de tráfico local, um terceiro serve para acertos internos entre facções. O resultado é rápido, mais fuzis em circulação, mais poder de fogo nas mãos erradas, e uma sensação de que a cidade está cada vez mais vulnerável. Nossa operação em São Paulo conseguiu interromper parte desse fluxo. Apreendemos cargas, prendemos motoristas e alguns operadores. Mas toda vez que prendíamos uma peça, outra aparecia. Havia algo maior, uma capilaridade que nos fazia pensar: se cortarmos aqui, surgirá ali. E eu comecei a entender o que muitos colegas repetiam em tom de desespero. Só prender não basta. É preciso desintegrar a cadeia financeira, política e logística que sustenta o negócio. Foi nesse momento que a investigação passou a incluir atores que, até então, eu desconhecia em profundidade. Despachantes alfandegários que manipulavam papéis, donos de pátio que aceitavam guardar carga irregular, financeiras que viabilizavam saques e transações em espécie. Eram nós contra uma máquina montada para durar. E ainda assim, em meio a esse cenário quase impenetrável, havia brechas. Uma senha trocada por engano, uma placa esquecida em um posto, uma transferência feita por um celular que logo depois desaparecia. Pequenos erros humanos que, como numa rachadura, começaram a abrir caminho para a verdade. Quando tudo parecia apontar para uma rede consolidada entre Paraguai, São Paulo e Rio, recebemos um telefonema que mudou o foco. Um delegado da capital carioca nos avisou: há uma remessa em trânsito. Chega em 48 horas por via terrestre. Pode ser a que vocês rastrearam. Naquele momento não era mais apenas um caso para investigação, era um alerta vermelho. Prepararíamos a vigilância em tripla fronteira, fiscal, policial e midiática. Se tolerássemos a chegada daquela remessa, a conta seria paga em vidas. Se a interceptássemos, talvez cortássemos um nó importante. Mas havia uma certeza que me tirava o sono. Nenhuma ação era isolada. Ao bel prazer de interesses poderosos, as peças mudavam, e nós tínhamos de correr para acompanhar. Quando deixamos São Paulo rumo ao trecho que levaria até o estado do Rio, levamos na bagagem mais do que provas. Levamos a convicção de que aquilo era grande demais para ser resolvido apenas com força bruta. Era um problema de Estado. E como sempre acontece nesses casos, o Estado não é só quem prende. O Estado é também quem decide até onde quer ir. Ainda assim, no carro entre mapas e relatórios, eu prometi a mim mesmo: chegaremos até o fim. Nem que o fim me custe tudo o que sou. Quando a informação chegou de que uma remessa estava em trânsito, aquela mesma que ligava o Paraguai ao circuito paulista e, em sequência, ao Rio, a sala de operações ficou muda por alguns segundos. Você sente esse silêncio como um aperto no peito. Não é só a expectativa, é a consciência de que cada decisão agora define se alguém volta para casa ou não.
Montamos uma sala improvisada no município que fazia a fronteira entre os polos logísticos. Um galpão alugado, mesas com mapas colados com fita, monitores com imagens granuladas de câmeras públicas e privadas e um fluxo constante de celulares que apitavam com mensagens e novas atualizações. Eram equipes de 3 delegacias, Polícia Federal, PRF e representantes de inteligência estadual. Cada órgão trazia sua urgência. A PF queria o caso amplo, a PRF queria segurança nas rodovias, e eu, representando a Deparar, tinha o foco no destino final, o Rio. Não havia ego, havia urgência. A primeira coisa que aprendi ali é que qualquer operação grande é uma soma de egos e vaidades que precisam ser dobradas pela disciplina. Sentamos, traçamos cenários, e a cada hipótese, alguém lembrava que, por trás das notas fiscais falsas e dos caminhões com fundo falso, havia gente viva, família e, sobretudo, uma máquina de poder que poderia responder com violência. Decidimos por 3 frentes: monitoramento eletrônico, vigilância humana e infiltração controlada. Cada frente teria líderes distintos e linhas de reportes claras. Um erro comum em operações mistas é a falta de clareza de comando. Nisso, fomos rígidos. O setor de inteligência montou a base das interceptações. Fizemos pedidos de autorização judicial para escutas e quebra de sigilo. Consegui 2 pontos de acesso para rastrear o celular do motorista e uma linha de contato que, segundo nossas informações, conectava o transporte até um agente de entrega em São Paulo. Essas interceptações foram o coração da operação. Sem elas estaríamos correndo atrás de sombras. Mas interceptar e transformar as palavras cifradas em algo acionável é um trabalho que exige tempo, paciência e uma leitura de código que pouca gente fora da inteligência tem. Paralelamente, enviamos agentes a campo. Minhas escolhas foram certeiras. Gente que sabia se mover sem chamar atenção, que entendia a lógica do transporte e sabia conversar com motoristas, despachantes e os que vivem das reticências legais. Havia sempre um risco alto de infiltração revertida, de o infiltrado ser descoberto e, com ele, a operação toda. Por isso, a instrução era clara. Informações e dados que comprometessem a identidade precisavam passar por nós antes de qualquer ação direta. Os preparativos também incluíram logística de bloqueios e pontos de contenção. Nada agressivo a princípio, mas o suficiente para forçar o caminhão a uma parada programada num pátio onde teríamos margem de segurança. Negociamos com proprietários de pátios, fizemos certidões e planejamos desvios controlados. Mas aquilo tudo ainda era teoria até o primeiro momento em que o alvo, o caminhão, surgisse no mapa. No meio desse trabalho técnico, um elemento humano sempre se fazia presente: o medo. Vi homens calejados tremerem por baixo da camisa. Vi delegados pedirem pausa para fumar, oficiais idos de grandes batalhas pedirem água com as mãos trêmulas. Porque preparar uma armadilha é uma coisa, executá-la com vidas em jogo é outra. E nesse ponto, a conversa sobre protocolo perde o verniz e vira responsabilidade pesando no peito. A infiltração começou com um homem aparentemente desimportante, um motorista de aplicativo que fazia corridas às margens de um centro logístico. Ele era nossa linha direta com os postos e com a movimentação de veículos. Em 2 semanas de observação, ganhou confiança de um dos motoristas que, segundo nossas escutas, fazia o trajeto noite adentro. No jogo da confiança, pequenas gentilezas, um cigarro compartilhado, um cafezinho entregue, um favor retribuído, valem mais do que anos de relatórios. E quando você cria essa ponte, tem de entender que cada gesto é uma aposta. Entre as interceptações e as imagens, uma surpresa. Um dos pontos de transbordo em São Paulo tinha um provável policial colaborador. Alguém que passava informações, abria portas, virava rostos. Isso deu uma reviravolta interna. Não podíamos mais confiar em todos os sinais que vinham de dentro. Reuniões foram convocadas a portas fechadas. Verificações internas foram disparadas. E, pela primeira vez naquela fase, a investigação deixou de ser só contra facções e virou uma limpeza também dentro do próprio sistema. É amargo e necessário. Você não pode guerrear uma máfia com a tua própria instituição doente.
Na noite da interceptação, montamos o cerco. Havia um plano de contingência para cada cenário imaginável. Fuga, resistência, rendição, disparos, explosão. Cada equipe sabia onde ficaria, quais as rotas de evacuação, quem acionaria a ambulância e quem tomaria conta do perímetro. Ainda assim, há sempre o fator imponderável, o que te faz sentir pequeno diante da imprevisibilidade humana. O caminhão que vigiávamos entrou no país conforme nossas previsões, seguindo a rota já rastreada via GPS. A emoção na sala de monitoramento foi um curto-circuito. Mãos tremendo sobre o teclado, olhos fazendo leitura acelerada das coordenadas. Avisamos a PRF para ativar o pátio de contenção mais à frente. Tudo parecia ímpar, orquestrado. Mas o golpe veio rápido. No momento em que uma equipe rodoviária subiu para abordar o caminhão no pátio, um segundo caminhão idêntico apareceu do nada e nos bloqueou a retirada. Era como se alguém na lógica do crime esperasse a nossa movimentação e tivesse um plano B, e isso significava que havia vazamento de informação. A calma da sala de operações se transformou em tensão elétrica. Tivemos de improvisar. Enquanto uma equipe segurava os motoristas, outra teve de desviar para conter o segundo caminhão. Ali, o que presenciamos foi um ensaio de coordenação criminosa. Homens com coletes, sem identificação, comandando ações que pareciam de logística empresarial. Abriram a carroceria, trocaram contentores e continuaram viagem como se nada tivesse acontecido. O pânico na nossa frente era demais para gerar reação imediata. Havia muitos pontos móveis que não controlávamos. Foi nesse momento que entendi a dimensão do problema. Cerco e interceptação não é só técnica, é jogo de informação. Cada movimento nosso precisava ser previsto pelo inimigo, e sempre que isso acontecia, havia alguém no meio que ajudava. Voltamos à sala, sentamos, e a sensação era de que éramos peões num tabuleiro onde outras mãos maiores mexiam as peças. Decidimos então, por um recuo calculado. Não havia sentido em forçar a ação sem saber quem, de fato, nos passava as coordenadas. Reunimos o material apreendido no local, que mesmo assim era significativo. Componentes menores, ferramentas, documentos falsos, e aumentamos a vigilância nos próximos pontos da rota. E nessa reconfiguração, veio uma surpresa menor, mas essencial. Um dos motoristas, em pânico, deixou cair um envelope com anotações simples. Placas, horários, nomes. Não era um laudo perfeito, mas para quem vivia de detalhes, era ouro. Aquele papel mudou tudo. Num mapa apagado de memória, reconheci um nome repetido em pequenas anotações e, associado às transferências financeiras que havíamos mapeado, um elo ficou claro. Havia um operador logístico que coordenava os pontos de transbordo e que parecia imune a prisões por ter proteção em áreas que, até então, julgávamos fora do círculo. Era hora de atacar o elo, não a ponta. Preparar a ação subsequente significava lidar com outro dilema: envolver mais gente para garantir contingência e, ao mesmo tempo, aumentar o risco de vazamento. Chamei pessoalmente alguns agentes de confiança e montei um núcleo pequeno, móvel e altamente treinado. Operações discretas exigem gente que entende o código da região, que conhece o idioma das ruas e que não pergunta quando a ordem vem de cima, nem porque deveria questionar o que não vê. Quando saímos para a ofensiva seguinte, a noite desceu como um cobertor pesado. Vi, pela primeira vez, o rosto de homens que trabalham para o sistema e que rompiam com ele por medo de perder o que têm. Alguns foram voluntários, outros forçados pela vida. Prendemos 2 operadores logísticos numa operação noturna. Abordagem silenciosa, luz baixa, cordas improvisadas para imobilizar sem alarde. E no silêncio que se seguiu, escutamos verdades que ninguém imaginava. Nomes surgiam como cadências de um canto antigo. Despachantes, guardiões, um contabilista com ligações em 3 estados e, o que mais me assustou, a citação de um posto fiscal onde um agente aparecia sistematicamente na hora certa para inspecionar e liberar carga. A cada nome extraído, sentia que puxava um novelo que, se solto demais, poderia enrolar o pescoço de muita gente. E aí volta a pergunta: quem quer que esse novelo seja puxado? O Estado? A imprensa? Ou interesses que preferem manter o equilíbrio do sistema sombrio? Sabíamos que não podíamos avançar a mato aberto.
Precisávamos de corda, estratégia e alguém acima de nós que guardasse as costas. E esse alguém era raro. Fechamos o cerco por aqueles dias com mais apreensões, recuo tático quando necessário e um crescimento exponencial das nossas linhas de investigação. E a cada vitória parcial vinha o preço. Represálias disfarçadas, ameaças a familiares de informantes e tentativas de simular acidentes. A guerra pela rota das armas não era só entre policiais e facções, era entre a vida normal das pessoas e um mercado que se alimenta de medo. No fim daquele bloco de operações, entendi o que sempre me diziam os mais velhos. Para desarticular essa cadeia, não basta coragem. É preciso um umbigo frio, paciência infinita e uma convicção que não permita ceder às promessas de silêncio. E eu sabia que, dali em diante, o jogo só aumentaria a aposta. Quando as primeiras caixas começaram a entrar no estado do Rio, eu já sabia que aquilo não era mais uma operação isolada. Era uma engrenagem inteira em movimento. O que a gente via nas estradas, nas câmeras e nos relatórios era só o anteparo. Por trás, havia um sistema de receptação que conhecia a cidade de cor, quem devolvia favores, quem fechava os olhos e quem marcava endereço. O Rio recebeu aquela remessa como recebe chuva em verão. Rápido, concentrado e com risco de inundação. Os primeiros sinais surgiram nas delegacias de áreas periféricas. Apreensões menores, um fuzil aqui, um carregador ali, confrontos mais violentos em pontos onde antes havia só troca de tiro esporádica. Em pouco tempo, notamos um padrão doloroso. Onde antes havia pistolas e espingardas, agora havia arma de alto calibre e munição suficiente para sustentar semanas de conflito. E com isso, veio a escalada de violência. Na supervisão do caso, meu contato direto no Rio, o inspetor Moura, um homem de poucas palavras e muita experiência, me explicou como a engrenagem funcionava por lá. Os caras não só trazem fuzil, ele disse olhando as imagens. Eles trazem logística, manutenção e quem monta a cadeia de distribuição. Aqui, tem quem pega e tem quem vende. E quem pega, em geral, era uma mistura letal de facções, milícias e operadores de mercado paralelo. As facções tradicionais atuam como distribuidores. As milícias, muitas vezes, funcionam como canais de passagem ou proteção, dependendo da conveniência do bairro. No Rio, esses grupos têm arranjos de convivência que mais parecem contratos tácitos. Um pedaço de território protegido em troca de silêncio, ou uma espécie de taxa de passagem para determinada mercadoria. Quando os fuzis chegaram, alguns desses contratos tremularam como papel ao vento. Logo descobrimos pontos de recepção, locais que à primeira vista pareciam inócuos. Oficinas mecânicas, galpões de reciclagem, lojas de material de construção. Mas o que diferenciava esses pontos era a rede humana. Havia operadores com antecedentes por contrabando. Havia pequenos empresários que se negavam a responder perguntas. E havia, mais perigoso ainda, servidores públicos que teriam feito vista grossa em momentos-chave. Em um caso, um armazém artificialmente vazio no horário comercial ganhava vida à noite, com entrada e saída de motos e carros, todos sob o olhar de vigias com cabeça baixa e passos apressados. Para mapear essa rede, tivemos de descentralizar a investigação. Mandados no mesmo fim de semana em bairros distintos, equipes de inteligência em estações rodoviárias, entrevistas com pequenos receptadores flagrados, tudo isso enquanto o clima do morro mudava. Em Cabuçu, por exemplo, a apreensão de um fuzil levou a uma madrugada de confrontos. Em Madureira, um depósito queimou numa tentativa de esconder provas. Em cada ponto, o impacto era humano antes de ser estatístico. Família ficando sem sustento, crianças aterrorizadas, comerciantes fechando portas por medo. Os milicianos, que em muitos casos surgem como donos do pedaço, ou como providência em zonas onde o Estado não chega, tornaram-se atores imprevisíveis. Em alguns locais aceitaram o novo fluxo. Cobravam para armazenar, faziam a guarda noturna, transportavam mudas de carga por rotas seguras. Em outros, vi resistência. Havia quem quisesse manter a divisão de mercado e não abrir suas portas a essa nova demanda de armas de maior poder. E onde havia resistência, estourava confronto. A logística de distribuição dentro do Rio era, em essência, uma cartografia de poder.
Favela A abastecia a favela B. Um galpão servia como ponto de montagem. Uma boca de fumo em área X ganhava mais fuzis e, com isso, mais poder de fogo, o que se traduzia rapidamente em extorsões mais ousadas, remoções forçadas de concorrentes e recrudescimento das execuções. A chegada de um fuzil era sinônimo de aumento da letalidade. E aquela constatação brutal tornou cada operação nossa uma corrida contra relógio e psicologia social. Houve tentativas, é claro, de criar ilhas de contenção. Operações conjuntas que isolavam ruas, revistas vicinais e prisões táticas que miravam operadores. Em muitos momentos conseguimos cortar pequenos fluxos. Um depósito fechou, um operador logístico foi preso. Mas o efeito era sempre temporário. Onde prendíamos, outro aparecia. A rede reagia rápido. A pulverização que descrevi no bloco anterior garantia multiplicidade de pontos de falha, o que, do ponto de vista criminal, é sinônimo de resiliência. O custo humano foi alto. Em uma madrugada, após uma série de interceptações que causaram pânico entre os receptadores, enfrentamos uma retaliação coordenada. Tiros em delegacias, carros incendiados e ameaças abertas a familiares de investigadores. Eles nos mandavam mensagens cruas. Lavem as mãos. Não havia recato, havia audácia. Em outra ocasião, um pequeno comerciante que havia colaborado com a polícia foi assassinado numa manhã de domingo. O corpo apareceu numa rua de terra batida e a sensação de impotência corroeu alguns colegas. Esse é o ponto que eu sempre tentei desenhar nos relatórios. Não se trata apenas de armas. Trata-se de poder simbólico. A presença de fuzis muda a lógica do medo e da dominação. Onde tinha tiro e força, agora tem poder de barganha, controle de pontos de venda de droga, imposição de taxas para transportes, intimidação de moradores que ousassem falar. A circulação de armamento moderno transforma o crime em algo mais similar a um exército irregular do que a pequenos grupos de bandidos. E a cidade reage, não só com repressão, mas com migração de pessoas, fechamento de comércios e um retrocesso na ocupação urbana. Do ponto de vista operacional, aprendemos a distinguir quem fazia guarda e quem era cliente. Havia barbeiros que eram meros observadores, e havia empresários que, sem eles saberem, atravessavam as mercadorias como se fossem cargas legais. Em uma operação em São Gonçalo, por exemplo, a ligação entre um posto de combustível e um armazém de peças foi descoberta porque um funcionário de confiança percebeu que havia frequência desproporcional de caminhões da mesma transportadora. O homem virou informante e com sua coragem veio a captura de um pequeno núcleo de receptadores. Mas, de novo, eram fragmentos de um todo. E então veio o impacto político. Uma reportagem com imagens das apreensões locais e com relatos de moradores foi ao ar. A população viu o que a polícia via: caixas, armas desmontadas, a mesma cadência de violência. O governador prometeu um reforço de operações e o Ministério Público cobrou investigação aprofundada. No entanto, nem toda promessa vira ação efetiva. Entre anúncios e operações, o que vi repetidas vezes foi um curioso equilíbrio. A cidade exige resposta imediata, mas quando a resposta começa a atingir nomes mais altos, a velocidade da justiça diminui. O jogo, como sempre, incluiu a institucionalidade. Algumas autoridades foram pressionadas e outras, notavelmente, recuaram quando contratos e aliados políticos surgiam nas nossas investigações. Descobrimos que certos empresários que apareciam como destinatários em notas eram, na verdade, laranjas de redes maiores. Em outras investigações, ouvimos sussurros sobre policiais de boa índole que haviam sido alvos de chantagem e que, por medo, passaram a colaborar com a logística sem perceber que estavam ampliando o dano que queriam evitar. O resultado prático? Mais fuzis em locais onde o poder antes era regulado por alianças invisíveis. E quando o poder muda de mãos, quem mais sofre é o morador comum. Testemunhei operações de despejo informal, intimidações a pequenos comerciantes e a sensação geral de que a cidade se tornava mais dura, mais rápida no gatilho e mais impiedosa nas retaliações. No fim daquela fase, ficamos com duas certezas. Uma técnica, que a rota Paraguai-São Paulo-Rio existia e era eficaz, e outra humana, que armar a cidade com fuzis era armar um ciclo de dor que levaria anos para ser revertido.
E a sensação que eu trazia na pele era essa: que cada fuzil que chegava representava não apenas um risco técnico, mas um pacto quebrado entre a população e um Estado que falha em proteger. Então, tomamos decisões estratégicas diferentes. Aumentamos a integração com inteligência financeira, pressionamos por medidas de controle nas rotas marítimas e portuárias do Estado, espaços que até então eram pouco explorados naquele circuito, e fortalecemos parcerias com prefeituras para ações sociais pontuais onde a violência subia. Não era só polícia, era também presença estatal nas áreas afetadas. Porque prender só não resolve o processo de reconstrução social que a circulação de armamento moderno destrói. E enquanto remodelávamos a estratégia, a cidade seguia com seus ruídos de sempre: buzinas, pregões, crianças jogando bola e a sombra crescente de quem agora tinha mais poder de fogo. Eu andava pelas ruas e via na expressão das pessoas o mesmo medo que sinto quando acordo de madrugada após um confronto. A sensação de que a segurança é sempre provisória. Essa constatação foi para mim tão dolorosa quanto a visão das caixas de madeira no Paraguai. Porque a cadeia do crime não é só uma linha logística, é uma arquitetônica de poder que se instala nas vidas. E ao perceber isso, entendi que a nossa investigação precisava, mais do que nunca, de estratégia ampla. Prender sim, mas reconstruir o tecido social que permite que o tráfico e o contrabando prosperem. O que vinha a seguir era lidar com os receptadores que tinham nome e rosto no Rio. Quem negociava, quem guardava, quem montava os fuzis. E, sobretudo, como levar isso para a justiça sem que o sistema nos tragasse antes de ver as provas. Quando a investigação começou a apontar nomes com cara e sobrenome, senti, como sempre, um misto de alívio e medo. Alívio porque um monstro ganha contorno quando já não é só sombra. Medo porque cada nome era um elo que, ao ser rompido, podia provocar uma explosão imprevisível. Nomes têm peso, nomes têm destino. E com eles vinham rostos que cruzavam nossas planilhas e nossas noites de vigília. O primeiro nome que apareceu com força foi o de Eduardo Duda Martins, dono de uma pequena transportadora com CNPJ, escritório na Zona Norte e caminhões que, no papel, faziam fretes para indústrias têxteis. Na vida real, Duda era o tipo de operador que todo mundo conhece. Bom de conversa, sorriso largo, um punhado de cartões profissionais sempre à mão. Mas nos arquivos bancários e nas escutas, havia ligações diretas entre as contas dele e depósitos vindos de empresas paraguaias. Duda não fazia o serviço de dirigir. Ele fazia o serviço de validar passagem. A prisão de Duda não foi cena de filme. Foi cena de vida real. Uma batida noturna em que o vizinho acorda assustado, a família com o pijama rasgando o silêncio, o menor de seus filhos chorando no sofá. Levei comigo o peso de cada passo naquela casa. Nada me deu mais náusea do que ver as crianças confusas, enquanto agentes recolhiam pastas que, para nós, eram provas, e para aquela família, eram pedaços de um sustento. Prisões têm isso. Resolvem problemas jurídicos, mas criam dramas humanos. Duda, no interrogatório, não titubeou muito. O homem tinha o verniz do empresário. Consultou advogado, pediu calma e tentou desfazer os laços com palavras. Mas os extratos bancários, as notas fiscais frias e o depoimento de um motorista arrependido o deixaram mudo. O motorista contou a rotina mecânica: descarregar em depósitos noturnos, abrir caixas, transferir conteúdo para carros menores. Contou também algo mais pesado, que em algumas ocasiões havia chegado a ver peças de armas dentro das caixas. Esse relato, cru e quase infantil em sua honestidade, nos deu o primeiro elo direto entre as planilhas e a ponta da cadeia. Com Duda sob custódia, nossas atenções miraram para quem recebia. No Rio, havia um padrão: pequenos armazéns próximos a nichos de mercado, oficinas, depósitos de ferro velho, bares que funcionavam como fachada. Um desses locais era o Depósito do Caim, na periferia de Duque de Caxias. Um portão de ferro, um letreiro pichado e, por trás, um pátio que pulsava à noite. O dono, um homem conhecido como Caim, tinha histórico pelas ruas. Já fora apontado como fazedor de serviço por vários grupos. Era a ponte entre o armazenamento e a entrega final. A operação para prender Caim exigiu cuidado.
Não por técnica, que já tínhamos, mas por conta da volúpia com que o poder local se move. Enquanto planejávamos, ouvi relatos de ameaças. Toca nele e a rua responde. Avisos assim não se ignoram. Demos o passo. Entramos numa madrugada chuvosa e encontramos o depósito com sacas, ferramentas e, escondida sob uma lona, uma caixa com partes incompatíveis com transporte comum. Caim tentou negociar, ofereceu informações em troca de redução de pena. Quando alguém oferece falar, há sempre uma janela aberta. Bate-se para dentro e vê-se o ar. Ele falou de pontos de entrega, nomes de corretores e de um esquema de pagamento que envolvia uma financeira clandestina em Niterói. Seu olhar, no entanto, já não tinha mais o brilho do poder. Tinha o cansaço de quem sabe que o corpo vai pagar por escolha própria. Enquanto prendíamos receptadores, começamos a perceber as rachaduras internas nas facções e entre os operadores. A distribuição de armamento moderno, pela sua própria natureza, cria ambições e ciúmes. Um comandante de boca numa comunidade que conseguia acesso a fuzis era automaticamente mais respeitado e também mais visado. Em alguns locais, facções se aliaram para não perder terreno. Em outros, disputas internas explodiram em violência aberta. Essa fragmentação foi, paradoxalmente, uma vantagem operacional. Quando um grupo disputa com outro, há vazamentos, há deserções, há quem tente vender informação por proteção. Tivemos nos informantes desfechos improváveis. Um deles, Léo, era um rapaz que trabalhava numa oficina mecânica e que nos procurou porque não queria mais ser cúmplice daquilo que chegava às mãos de meninos sem chance. Léo sabia horários, nomes, gírias. Ele nos deu uma relação de quem retirava cargas no Porto Seco da Costa Verde. Em troca, prometemos proteção que, naquele jogo, se convidava a ter valor maior que um pagamento em espécie. Garantia de vida. Proteger um informante é compromisso que exige de você a mesma coragem que exige fazer a prisão. As primeiras grandes prisões em série ocorreram num fim de semana em que conseguimos encadear mandados, transportadora, depósito, recebedor e uma pequena financeira de fachada. A operação foi bem sucedida do ponto de vista técnico. Provas documentais apreendidas, veículos retidos, registros e notas fiscais retiradas do ar. Mudou o mapa. Mas também provocou uma reação que não esperávamos no tamanho. Um ataque coordenado a 3 unidades policiais na madrugada seguinte. Carros da delegacia alvejado com pedras, bilhetes ameaçadores e uma mensagem clara nas paredes de uma favela. Mão que bate não segura mais a paz. A retaliação escalou. Não foi só simbólica, foi prática. Em Angra, queimaram 2 caminhões que pertenciam a uma empresa que havia colaborado com as investigações. Em Bangu, uma tentativa de infecção por choque elétrico atingiu os computadores da delegacia responsável por uma das operações. E, o que mais doeu, a esposa de um dos motoristas presos foi agredida na porta de casa. O crime demonstra tutela sobre territórios que o Estado demora a alcançar. E quando o Estado repõe, a resposta costuma ser sanguinária. Um dos momentos mais críticos veio quando um dos nossos alvos, ainda solto, reagiu como quem não tem nada mais a perder. Organizou um ataque a um posto fiscal que havia nos dado informações. Havia homens com fuzis, alguns novos, modernos, que abriram fogo contra o posto deixando 2 agentes feridos. A sensação de vulnerabilidade bateu forte. A cidade, aos poucos, parecia aceitar que a normalidade havia mudado. Eu vi nos olhos das pessoas aquele mesmo ruído que senti ao passar pela primeira oficina em Pedro Juan. É algo maior do que sabíamos. As prisões também revelaram o lado político da questão. Um político local, citado em mensagens interceptadas, tentou pressionar o delegado responsável para arquivar partes do inquérito. Era a velha coreografia. As mãos que bancam a ordem aparecem para segurar a narrativa. Em outra frente, descobrimos que uma pequena parte das armas não seguia para grupos de tráfico. Algumas tinham destino em setores escusos de milícias que, por sua vez, regulavam áreas onde o Estado formal não conseguia entrar. Isso significava que a rota das armas não alimentava apenas crime tradicional, mas também formas paralelas de poder que misturavam política, economia e violência. No meio de tudo isso,
A imprensa começou a seguir o caso com voracidade. Manchetes, matérias investigativas, imagens de contêineres e entrevistas com vítimas. A pressão pública ajuda, sem dúvida. Contudo, coloca em risco operações em andamento. Jornalismo expõe, e quando expõe cedo demais, provoca retração de pé de prova. Foi preciso coordenar aparições, liberar material estratégico e evitar a todo custo que nossos informantes ficassem identificáveis. Cada entrevista que abria espaço na TV exigia de nós um replanejamento logístico. Apesar dos riscos, começamos a ver resultados concretos. Diminuição no número de apreensões pontuais em determinados corredores, queda de oferta em algumas bocas de fumo e, sobretudo, uma mudança de preço no mercado ilegal. Os cartéis passaram a cobrar mais por fuzis e munição, o que, paradoxalmente, fez com que alguns pequenos grupos desistissem da aquisição massiva. Preço sempre foi um regulador de mercado, e a economia do crime não foge a isso. Mas houve perdas. Um colega de longa data, o investigador Gonçalves, levou um tiro num confronto ao tentar impedir a retirada de um carregamento distribuído por uma boca. O homem sobreviveu, mas a cicatriz no rosto dele e o silêncio que se seguiu às visitas ao hospital me mostraram o custo real da investigação. Acompanhar colegas feridos é ver a fragilidade da carne frente à determinação de ferro de quem comete crime. No aspecto judiciário, alguns processos avançaram. Indiciamentos, pedidos de bloqueio de contas, busca e apreensão com ordem judicial. Mas o sistema jurídico é, por sua própria natureza, lento. Protegemos material, redobramos sigilo e às vezes vimos promotores recuarem diante de pressão política. A experiência me deixou claro. A investigação sozinha não segura o peso de um esquema que envolve financiamento e poder. É preciso articulação múltipla: mídia, sociedade civil, judiciário e instâncias federais. E quando a cadeia organizada sente que suas rotas estão seriamente comprometidas, ela muda. Aparecem novas rotas. Um porto secundário vira tronco. Camuflam a mercadoria em equipamentos agrícolas. Pagam mais a figurantes. E às vezes cumprem o tipo menos esperado. Fazer caridade na comunidade, financiar festas, comprar a lealdade com pequenos favores. Tudo para restabelecer a aura de controle. A cada passo nosso, havia um retrocesso do outro lado que exigia nova estratégia. Ao final daquele bloco de prisões e rachaduras internas, eu estava mais cansado, mais desconfiado e, paradoxalmente, mais convicto de que caminhávamos pelo caminho certo. Cortamos alguns fios, expusemos operadores e deixamos claro que a rota Paraguai-São Paulo-Rio não era intocável. Mas também aprendemos que na guerra por armamentos, cortar um fio é apenas parte do serviço. É preciso depois reconstruir as bases para que o mesmo fio não seja religado. E a pergunta que não sossegava: quem de fato puxa os fios mais fortes? Até onde vai a teia que protege esses operadores? Enquanto não tivéssemos resposta para isso, as prisões seriam fragmentos de justiça, importantes, necessárias, mas insuficientes para fechar o cerco definitivo. Quando você corta um nó numa rede, jamais imagina o quanto o resto da corda vibra. As prisões que fizemos, importantes, necessárias, tiveram um efeito que não conseguimos controlar. Fizeram com que os verdadeiros donos da festa mostrassem os dentes. E quando eles mostram os dentes, a resposta é grande, articulada e calculada. No começo veio o que já conhecíamos: bilhetes, recados, ameaças veladas. Notas anônimas deixadas em viaturas com dizeres curtos e frios. Mas isso foi só o ensaio. Em poucas semanas, a retaliação escalou para algo que chamávamos, nos corredores burocráticos, de operação de desgaste. Ataques a delegacias de menor porte, incêndios em pátios de transportadora, tentativas de intimidar familiares de investigadores. Era um sinal claro de que quem pagava as contas tinha músculo e disposição para o conflito. Lembro de uma noite, específica, que nunca sai da minha mente. Recebemos aviso de que um depósito na Baixada, que funcionava como ponto temporário de armazenamento, havia explodido. Quando chegamos, o cenário era de um filme ruim. Chamas altas, caminhões carbonizados, cheiro forte de borracha e metal queimado. O dono do estabelecimento não quis gravar depoimento.
Outro dia, sumiu. No lugar onde havia peças e caixas restava apenas fumaça e um bilhete pregado num caibro. Não mexam com o que sustenta vocês. A mensagem era pedagógica e cruel. A retaliação tinha outro efeito colateral. Destruíram provas. Não era só amedrontar pessoas, era apagar rastros. Documentos sumiram de escritórios, HDs foram queimados, e um servidor que armazenava intercâmbios eletrônicos teve falha irreparável. Em meados do processo ficou evidente, sobrevivência de mercado também passa por eliminar evidências. E quando a evidência some, o processo empaca. No campo político, aquilo virou dor de cabeça nacional. Foi então que vi o primeiro movimento de contenção de alta escala. Telefonemas às pressas entre secretarias, reuniões sigilosas no gabinete do governador, uma força-tarefa anunciada que, na prática, servia para desenhar uma narrativa controlada. Havia pressão no andar de cima para que o caso não virasse uma janela aberta sobre o relacionamento entre poder público e negócios escusos. Em público, prometiam investigação. Em privado, tratavam de minimizar danos. A divulgação seletiva de informação virou ferramenta de gestão de crise, e nós, na linha de frente, percebíamos que o Estado que precisava agir estava, em paralelo, sendo empanturrado pelo freio de mão político. A imprensa ajudou e atrapalhou. Quando matérias fortes saíam, algumas portas se abriam. Outras, no entanto, se fecharam de vez por medo do que poderia vazar. Alguns promotores se animaram, outros recuaram quando viram nomes que envolviam pessoas com influência política local. A consequência direta foi que nosso trabalho foi politizado. Cada passo que dávamos passava a ser avaliado não só pela legalidade, mas pela conveniência de quem poderia sofrer perda com a continuidade da investigação. As comunidades sentiram a mudança na carne. Nas conversas com moradores, houve sempre o mesmo refrão. Eles trouxeram os fuzis e a paz virou mercadoria. Crianças deixaram de brincar em determinadas ruas. Comércios mudaram os horários. Uma senhora que me reconheceu na rua me falou com a voz quebrada. Se não fossem esses caras, meu neto estava vivo. É a materialidade da violência. Vida interrompida, futuro roubado. Algumas lideranças comunitárias tentaram montar comitês de segurança, mas sem apoio institucional consistente e com medo das represálias, os esforços morriam cedo. Tivemos episódios que cravaram em mim a sensação de que a cidade entrara num novo patamar de risco. Uma emboscada a policiais no entorno de um ponto logístico deixou 2 agentes mortos. Um estudante universitário foi alvejado por uma bala perdida em frente a um ponto de ônibus. Um motorista de aplicativo teve o carro parado, foi obrigado a descer e viu o veículo ser usado para transportar um carregamento que, horas depois, fora apreendido em outra cidade. A desordem que a circulação de armas gera é profunda. Ela transforma cotidiano em campo minado. Enquanto isso, nossa busca por quem financiava o esquema entrava numa nova etapa, mais difícil e perigosa. Já tínhamos queimadores, operadores logísticos e receptadores, sob custódia, e uma trilha financeira que mostrava fluxos estranhos. Mas para alcançar o topo da cadeia, precisávamos olhar para quem dava a condição de existência ao esquema. Empresas de fachada, contas de laranja, financiamentos paralelos. E ali havia gente com perfil diferente. Não o bandido de rua, mas o empresário que circula em eventos, o político que assina leis e o servidor que facilita licenças. Essa gente se protege com camadas de legalidade. Identificar o elo que transforma dinheiro limpo em caixa sujo é trabalho de paciência e coragem. Usamos perícia contábil forense, colaboração internacional e ações conjuntas com a Receita Federal. A contabilidade forense é como desmontar um relógio. Cada engrenagem, cada emissão de nota, cada fluxo tem marca. Encontramos transferências que percorriam contas de pequenas empresas até chegar a uma corretora agropecuária que, estranhamente, mantinha relação com um sócio que aparecia em registros de uma empresa de importação no Paraguai. O laço era tênue, mas suficiente para pedir quebras de sigilo e 2 ordens judiciais de bloqueio. Foi aí que a batalha ganhou um novo tom. Agora não era só polícia contra traficantes. Era polícia contra rede de interesses com ramificações que chegavam a setores privados respeitáveis. E foi também aí que a política mostrou dentes de novo.
Ao tentarmos bloquear bens e contas, surgiram intervenções por pressão política, pedidos de suspensão, recursos e uma série de medidas protelatórias legais. Enquanto o judiciário se desenrolava em sua corrida tênue entre independência e interesse, nossas ações precisavam se ajustar ao ritmo do processo, que muitas vezes corria lento demais para a urgência das ruas. Vietas de recurso, liminares e manobras jurídicas se tornaram parte do cenário. Entendi com amargura que a investigação técnica precisa trabalhar num campo onde a lei pode se tornar instrumento de proteção. E quando isso acontece, o criminoso se protege com processos. Em paralelo, percebemos a existência de aparelhos de influência, consultorias aparentemente legítimas que ofereciam serviços de compliance e auditoria, mas que na prática lavavam operações por meio de contratos e notas frias. Uma delas, com sede no Rio, passou a constar em depoimentos como intermediária de pagamentos. Quando fomos ao escritório para diligenciar, recebemos uma saraivada de advogados e um recurso judicial bloqueou nosso acesso por 48 horas. No tempo em que suspenderam a diligência, os computadores registravam operações e, sabe-se lá, alguém fazia backup numa sala ao lado. A consequência foi clara: o uso do aparato jurídico para ganhar tempo. E tempo é o luxo dos que possuem capital. Enquanto nós lutávamos com ordens de busca, quase sempre o outro lado ganhava tempo para limpar rastros. Isso gerou frustração em muitos agentes. Alguns colegas se perguntavam em voz baixa: para que risco? Para que investigação se o processo justifica tudo? Era o espírito de quem vê o poder do dinheiro corroer a ação policial. Mas não posso dizer que tudo era trevas. Houveram avanços concretos. Conseguimos, com mandados bem articulados, interceptar um fluxo de pagamentos via correio internacional que indicou remetentes no Paraguai e destinatários no Rio. Encontramos em um armazém cópias de documentos padronizados usados para justificar importações fictícias. E, o mais importante, vimos que quando a investigação opera com paciência, com articulação multilaterais e respaldo técnico, o sistema treme. Não cai, mas treme. O que mudou para mim no meio desse cenário caótico foi a consciência de que investigar arma é também investigar poder. E isso é caro. Penso nas famílias que perderam seus homens, nos investigadores que voltam ao trabalho com a respiração curta e nos informantes que desapareceram. Vi gente que tirou as crianças da escola, que escondeu parentes em outras cidades e que fechou oficinas por medo de ser apontado. A logística do crime gera também uma logística da fuga. Esconderijo, truque, mudança de cidade. E cada uma dessas medidas é um custo humano que represália exige. No plano da comunicação pública, a resposta foi montar equipe de proteção a testemunhas e programas emergenciais de auxílio às comunidades impactadas. A secretaria prometeu investimentos sociais e projetos de esportes no bairro. Alguns viraram realidade, outros foram anúncios que não se transformaram em políticas de longo prazo. A pergunta que sempre me perseguia era simples e amarga. Enquanto o Estado se ocupa de apagar o incêndio, quem planta a semente da reconstrução? Apoliciamento é essencial, mas não suficiente. A última camada desta fase foi mais íntima. O medo que entra em você. Passei a desconfiar até de reuniões pela manhã. Chequei o carro 3 vezes antes de entrar. Mudei rotas, escondi backups em lugares que nem eu lembrava. Sonhava com mapas e planilhas. E quando, numa tarde, encontrei um envelope na minha mesa com fotos minhas saindo de uma casa na Zona Oeste, fotos profissionais, ninguém havia me seguido com um celular de praça, entendi que o preço de botar o dedo nessa ferida poderia ser a minha vida. Não dramatizo. Apenas descrevo a sensação de ser vigiado por um inimigo cujo rosto não aparece em reportagem. Neste bloco de retaliações e busca dos financiadores, a lição mais dura foi que a cadeia que move armas é longa e protegida por camadas que não se rompem só na força bruta. Requer articulação política verdadeira, coragem judicial, pressão social e, acima de tudo, vontade institucional de ir até o final. Sem isso, a rede se rearranja. E quando se rearranja, o ciclo recomeça. Ainda assim, a cada fio que cortamos, a cada conta bloqueada, a cada depoimento que conseguimos confirmar em juízo, eu sentia que valia a pena, porque quem perde a paz em casa
A mãe que ajoelha e não encontra o filho vivo, a criança que deixa de sonhar, merece mais do que nota de imprensa. Merece um sistema capaz de enfrentar o poder do crime em todas as suas frentes. E foi por isso que continuei. Há um momento em toda a investigação em que você percebe que não está mais apenas contra criminosos, mas contra o próprio sistema. Foi nessa etapa que o caso deixou de ser sobre armas atravessando fronteiras e passou a ser sobre quem, dentro das instituições, fazia vista grossa para que elas chegassem onde nunca deveriam estar. As primeiras pistas surgiram de forma discreta. Um relatório contábil apontava transferências de pequenas empresas de manutenção de veículos para fundações de fachada em Brasília. Valores incompatíveis com qualquer tipo de serviço real. Quando cruzamos as informações com dados de importações, a coincidência ficou evidente. Os repasses aconteciam sempre uma semana antes da chegada de novos lotes de armamento apreendidos no interior do estado. Era um padrão claro e perigoso. Mas o verdadeiro choque veio quando encontramos nomes conhecidos. Ex-assessores parlamentares, um ex-major reformado e até um empresário dono de empresa de segurança privada com contrato com o governo estadual. Todos apareciam em notas, ligações ou mensagens interceptadas legalmente. Era o retrato de um sistema que se alimentava do próprio veneno. A partir dali, a pressão começou a mudar de direção. Antes, quem nos ameaçava eram os criminosos armados. Agora, vinham os telefonemas educados. Ligavam para o comando, para a corregedoria, para as secretarias. Cuidado com o rumo que essa investigação está tomando. Esse tipo de coisa é sensível. Precisa de autorização superior. Eram frases polidas que significavam, na prática, um recado. Parem. Só que o grupo não parou. Nenhum de nós conseguiria dormir sabendo que havia gente fardada, ou com um crachá público, sustentando o tráfico que matava nossos colegas nas vielas. E foi aí que o jogo começou a ficar sujo. Os vazamentos internos começaram. A cada mandado de busca expedido, o alvo já parecia saber. Chegávamos e encontrávamos escritórios esvaziados, computadores formatados, celulares recém-descartados. Alguém dentro do sistema estava vendendo informação. Não havia outra explicação. E esse alguém tinha acesso a documentos que apenas um círculo restrito deveria conhecer. Um dia, um informante me disse algo que ecoa até hoje. Doutor, tem gente sua vendendo o mesmo produto que vocês estão tentando tirar de circulação. Aquilo me corroeu. Porque sabia que era verdade. Em reuniões fechadas, tentamos levantar os suspeitos dentro da corporação. Descobrimos movimentações financeiras incompatíveis com os salários de alguns agentes. Carros de luxo, viagens, imóveis comprados em nome de parentes. Não era mais sobre um ou dois casos isolados. Era uma infiltração estruturada. A corrupção não vinha apenas de fora, ela florescia dentro. A sensação era de estar pisando em um campo minado. Qualquer passo em falso podia explodir uma carreira, ou uma vida. Alguns colegas pediram transferência. Outros fingiram não saber de nada. E alguns, os mais corajosos ou inconsequentes, continuaram, mesmo sabendo que o inimigo agora usava paletó, gravata e distintivo. Eu lembro do dia em que fomos chamados a depor na corregedoria. Alegavam conduta abusiva durante diligências. Mas o que realmente queriam era nos intimidar. As perguntas eram capciosas, os sorrisos, falsos. Queriam que a gente duvidasse da própria sanidade, do próprio propósito. Queriam nos fazer desistir. Mas se tem uma coisa que o tempo ensina a um policial velho, é que o sistema se protege de si mesmo. Sempre foi assim. E se você quiser atravessar o fogo, precisa aprender a andar sobre as brasas sem se queimar. As revelações continuaram vindo, e cada uma era mais absurda que a anterior. Empresas de importação de produtos agrícolas usavam licenças para mascarar o transporte de peças de fuzis desmontadas. As caixas chegavam com selo de fiscalização, assinaturas legítimas, documentos aparentemente em ordem. Só que dentro delas não havia sementes ou peças de maquinário, e sim componentes de guerra. Era um esquema milimetricamente planejado, com gente capacitada e conexões em vários órgãos públicos. O mais assustador era que os documentos passavam por conferência eletrônica. Ou seja, alguém, em algum ponto do processo,
Precisava aprovar digitalmente as liberações. Investigamos o sistema e descobrimos acessos feitos por servidores em horários incomuns, de madrugada, fins de semana, feriados. Rastreamos um deles até uma lan house na Zona Norte. O homem que usava o terminal. Um funcionário terceirizado do próprio órgão fiscalizador. E adivinhe, recebia depósitos mensais de uma das empresas já citadas no nosso relatório. Quando esse elo foi descoberto, o sigilo virou luxo. Tudo vazou. O caso caiu na imprensa antes que pudéssemos montar uma narrativa coerente. Manchetes, entrevistas, acusações. De repente, a investigação virou um espetáculo político. E o mais perverso, o foco deixou de ser o tráfico de armas e passou a ser a crise institucional gerada por abusos investigativos. Ou seja, inverteram o papel. Nós éramos os vilões. Houve dias em que pensei seriamente em desistir. Quando você vê colegas afastados, testemunhas desaparecendo e provas sumindo, é difícil manter a fé no propósito. Mas o que me sustentava era a lembrança de por que comecei tudo isso. Porque cada fuzil que entra nesse país é uma sentença de morte para alguém que não merece morrer. Decidimos mudar a estratégia. Passamos a trabalhar em silêncio, com menos comunicações formais, menos relatórios, menos rastros. Era uma guerra de paciência, quase psicológica. Deixamos o barulho para quem queria manchetes. Nosso foco passou a ser cruzar informações financeiras e digitais de modo independente, até conseguir a prova que ninguém poderia contestar: a confirmação do envolvimento de autoridades em cargos altos na facilitação da entrada de armas. Essa prova viria meses depois, de onde menos esperávamos. Uma auditoria bancária, feita por obrigação de compliance internacional, detectou depósitos suspeitos vindos de contas paraguaias. Um dos nomes envolvidos era de um assessor de deputado estadual de São Paulo. A cadeia se fechava. A estrutura não era apenas criminal, era política, empresarial, institucional. E naquele ponto, o caso deixou de ser uma simples investigação. Tornou-se uma questão de Estado, mas como aprendi ao longo da carreira, quando a verdade se aproxima demais do poder, o sistema reage. E não de forma gentil. No próximo passo, o inimigo deixaria de ser invisível. Ele passaria a ter rosto, nome e influência. E é aí que as coisas ficam perigosas de verdade. Quando a verdade começa a incomodar os poderosos, ela deixa de ser notícia e passa a ser ameaça. Foi assim que tudo mudou. Um dia estávamos na ponta da investigação, juntando fragmentos de provas e tentando entender o caminho das armas. No outro, éramos manchete nos telejornais, acusados de abuso de autoridade, falsificação de provas e perseguição política. A inversão foi tão rápida que parecia ensaiada. A imprensa caiu em cima como um enxame. Repórteres acampados na frente da delegacia, câmeras nas calçadas, microfones enfiados no rosto de qualquer um que usasse farda. As perguntas não eram sobre os fuzis, nem sobre as mortes que essas armas causavam. Eram sobre supostos excessos cometidos por agentes. Um teatrinho cuidadosamente montado para mudar o foco da conversa. E por trás das câmeras, sabíamos exatamente quem puxava os fios. A primeira pancada veio de dentro. A corregedoria instaurou um processo disciplinar contra a equipe. Alegavam procedimentos não autorizados. Engraçado, os mesmos que meses antes nos elogiavam agora queriam nossas cabeças. Coincidência? Não. Era o sistema se protegendo. E dessa vez, com força total. No corredor da delegacia, os olhares mudaram. Colegas que antes ofereciam café, agora desviavam o olhar. Os mais novos cochichavam quando eu passava. Era o tipo de silêncio que antecede o isolamento completo. E eu sabia o que vinha depois. A transferência, o afastamento, o esquecimento. Mesmo assim, continuamos. Não porque tínhamos esperança de vencer, mas porque ainda tínhamos vergonha de desistir. A verdade era que já estávamos marcados, mas havia uma chance de salvar algo. Os relatórios financeiros, os comprovantes de transações, as mensagens interceptadas. Tudo isso estava guardado em um HD externo, escondido longe dali. Era o último trunfo que nos restava. Naquela época, dormir virou luxo. O telefone tocava de madrugada. Às vezes era a imprensa, às vezes ameaças anônimas.
Vozes distorcidas, promessas de vingança, recados para pensar na família. No início, eu desligava. Depois passei a ouvir. Porque quem liga assim quer que você saiba que ele pode te alcançar. Era o jogo psicológico que eles sabiam jogar melhor do que ninguém. O tempo começou a se dilatar. Os dias pareciam meses. Cada reunião parecia uma emboscada, e cada documento que assinávamos era uma possível sentença. Havia rumores de que a investigação seria assumida por outro grupo, mais técnico. Era o eufemismo para dizer que iam enterrar o caso. A ordem era clara: apagar tudo, desmobilizar a equipe e arquivar os relatórios. Mas ainda havia um problema. Nós tínhamos a prova do elo político, e eles sabiam disso. Quando se encosta o poder contra a parede, ele não recua. Ele destrói quem o ameaça. E foi exatamente o que começou a acontecer. Em menos de uma semana, 3 dos nossos foram afastados. Um deles teve a casa invadida sob pretexto de busca interna. Nada acharam, mas o recado estava dado. Outro foi transferido para o interior, por necessidade do serviço. E o terceiro simplesmente sumiu. Pediu afastamento e nunca mais atendeu o telefone. Cada um caiu do seu jeito, e o cerco foi se fechando. Eu, particularmente, sabia que não ia durar muito. O rosto já estava estampado nos jornais, e quanto mais tentavam me desmoralizar, mais claro ficava que tínhamos tocado onde não devíamos. O problema é que, nessa altura, o público já não sabia mais em quem acreditar. O policial virou vilão, o vilão virou vítima, e o povo, como sempre, virou plateia. A coisa piorou quando o nome de um deputado apareceu oficialmente em uma das transferências financeiras. Era o elo que faltava. O homem tinha influência, base eleitoral e, principalmente, aliados dentro das forças de segurança. Em questão de horas, nossas vidas viraram uma corrida contra o relógio. Se não divulgássemos a prova, ela seria destruída. Se divulgássemos, seríamos caçados. Lembro da madrugada em que gravamos os depoimentos finais, com a câmera tremendo e a luz amarelada de uma sala improvisada. Eu olhei para a lente e disse: se esse vídeo sair, é porque alguém de cima tentou calar o que a gente descobriu. Era um seguro, e ao mesmo tempo, um aviso. Na manhã seguinte, fomos surpreendidos com a notícia de que o processo seria transferido para outro departamento. Traduzindo, perderíamos o controle total. Tentei impedir, recorri, argumentei. De nada adiantou. A decisão veio por determinação superior. E foi aí que percebi que a guerra estava perdida. Pelo menos por enquanto. Mesmo assim, não entregamos tudo. Uma cópia das provas foi enviada para fora do estado. Outra, guardada num cofre particular, sem registro. O que importava agora não era mais prender ninguém. Era garantir que a verdade não morresse conosco. Enquanto isso, a imprensa se dividia. Alguns jornalistas começaram a farejar que havia algo errado na versão oficial. Mas nenhum deles tinha coragem de publicar sem provas concretas. E nós, os únicos que tínhamos essas provas, estávamos sob vigilância 24 horas por dia. Era como tentar respirar dentro de um saco lacrado. Houve uma noite em que quase me convenceram a desistir. Eu estava exausto, encostado no volante, vendo o amanhecer pela janela do carro, e pensei: para que continuar? Ninguém vai agradecer. Mas logo lembrei do que tinha visto. Das mães chorando, das balas que matavam inocentes, dos meninos de 15 anos segurando fuzis importados. Aquelas armas tinham dono, e o dono estava rindo enquanto a gente se destruía. Foi então que entendi o que significava o cerco invisível. Não era uma perseguição direta. Era uma asfixia lenta, silenciosa. Te cortam recursos, te isolam, te desacreditam. Até que um dia você mesmo começa a duvidar se tudo valeu a pena. Na última reunião oficial que participei, o superior olhou para mim e disse: deixa esse assunto morrer, Alberto. Você já fez sua parte. Eu respondi: enquanto essas armas continuarem entrando, ninguém fez parte nenhuma. Ele não respondeu. Apenas levantou, apertou minha mão e saiu. Aquela foi a despedida mais fria da minha carreira. Depois disso, nunca mais tive acesso ao inquérito. Os documentos desapareceram, os relatórios sumiram do sistema, e a equipe foi oficialmente dissolvida. Mas, do lado de fora,
Eu ainda tinha o que o sistema não podia apagar: memória. E era isso que eles mais temiam. A verdade é que em São Paulo ou no Rio, o crime não se mantém apenas pela força das armas. Ele sobrevive porque tem gente em cima que precisa que o caos continue. Porque o caos dá lucro, dá poder, dá voto. E enquanto houver quem se beneficie do sangue derramado, cada operação que a gente fizer será apenas um paliativo. O caso foi arquivado, mas não esquecido. Porque a verdade, mesmo enterrada, apodrece, e o cheiro um dia volta. E quando voltar, espero ainda estar vivo para ver quem vai aguentar olhar para ela. As luzes do quartel estavam fracas naquela noite. O relógio marcava 3h47, e o sargento Almeida, com os olhos fundos e o rosto marcado pelo cansaço, digitava relatórios no computador velho da delegacia improvisada. As teclas rangiam como ossos sendo quebrados. Do lado de fora, a chuva caía fina sobre o asfalto rachado da base policial, no subúrbio de Campo Grande, Rio de Janeiro. Era madrugada, mas a mente dele fervia. Depois de meses rastreando rotas de armas vindas do Paraguai, as peças finalmente pareciam se encaixar. O problema é que quanto mais fundo ele cavava, mais percebia que o buraco não tinha fundo. Nos últimos dias, Almeida descobrira algo que tirava o sono até dos mais experientes. Parte das armas apreendidas nas operações recentes havia passado dias antes por depósitos que pertenciam a empresas com contratos públicos. Isso não era coincidência. Documentos, cruzamentos de notas fiscais, nomes de intermediários, tudo levava à mesma conclusão. Os fuzis estavam entrando com autorização camuflada, aproveitando brechas no sistema de segurança e corrupção em portos e fronteiras. Mas o pior ainda estava por vir. Durante uma reunião informal com um agente da Polícia Federal, um contato que ele confiava desde os tempos de fronteira, Almeida ouviu algo que gelou o sangue. Essas armas não são só para o Rio, meu irmão. Tem coisa grande vindo. Um carregamento triplicado. E tem gente graúda envolvida, disse o agente olhando por cima do ombro, como se o ar pudesse ouvi-lo. Gente graúda tipo quem? O homem hesitou. Tipo quem deveria estar combatendo o tráfico, não alimentando ele. O silêncio que se seguiu pesou como chumbo. Almeida sabia o que aquilo significava. Dentro das instituições existiam infiltrações. Homens fardados de aparência impecável eram a ponte entre o crime e o poder. Policiais, militares, empresários, todos unidos por um mesmo interesse: dinheiro e controle. A partir daquela conversa, ele passou a desconfiar de tudo e de todos. Checava cada ligação 2 vezes, cada mensagem 3. Desligava o celular ao entrar em casa. O rosto da esposa, adormecida, era o único refúgio de paz que ainda restava. Mas mesmo ali, entre o som da chuva e o cheiro de café da manhã, ele sabia que podia ser observado. Dias depois, um informante o procurou com um envelope pardo, sujo de graxa. "Tá tudo aí, sargento. Mas você não viu isso vindo de mim", disse o homem antes de sumir entre os becos. Dentro havia fotos. Imagens borradas de galpões na Zona Norte, caminhões descarregando caixas enormes, com símbolos falsos de doações humanitárias. As legendas diziam tudo: rotas clandestinas, escolta armada e a presença de oficiais supervisionando a carga. Naquela noite, Almeida dirigiu até um ponto alto da cidade, de onde dava para ver a imensidão do rio, a linha de luzes tremendo sob o nevoeiro. Pensou em desistir, em entregar tudo e sumir, mas sabia que se fizesse isso, o sistema continuaria o mesmo. Acendeu um cigarro e deixou a fumaça se misturar com o vento úmido. "Se eu morrer, que seja tentando consertar alguma coisa", murmurou. O amanhecer chegou lento, pintando o céu de cinza e laranja. Ele reuniu os arquivos, os prints, as fotos e começou a montar um dossiê. Mas antes que pudesse enviar, o telefone tocou. "Sargento Almeida? Aqui é do comando. Sua presença é requisitada imediatamente no batalhão central." O tom frio da voz do outro lado da linha fez o estômago dele revirar. "É sobre o caso das armas?" perguntou. Silêncio. Depois uma resposta curta. "É sobre muita coisa, sargento. Traga tudo." O policial sentiu o peso das palavras. Pegou o coldre, ajeitou a arma na cintura, colocou o boné e olhou no espelho.
O reflexo mostrava um homem envelhecido antes da hora, marcado pela desconfiança e pela guerra. Atravessou a porta e, naquele instante, soube que estava cruzando um ponto sem retorno. No caminho até o batalhão, as ruas pareciam diferentes. As pessoas, os carros, o som dos motores, tudo tinha um tom de alerta. Ao chegar, foi recebido por 2 oficiais que o escoltaram até uma sala isolada, sem janelas, com luz branca demais. Do outro lado da mesa, um coronel que ele nunca vira antes. "O senhor tem mexido em assuntos delicados demais, sargento", disse o coronel, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Só estou fazendo o meu trabalho." Às vezes, fazer o trabalho é saber a hora de parar. O silêncio voltou, pesado. Almeida pousou a pasta sobre a mesa. "Então me diga, coronel, quem é que está mandando o fuzil para o Rio?" O homem o encarou por um instante longo. Depois se levantou, ajeitou a farda e respondeu com calma: "A pergunta não é quem, sargento. A pergunta é quem não." O som da porta trancando atrás dele ecoou como uma sentença. Ali, no coração da estrutura que jurara proteger, Almeida finalmente entendeu que a guerra não era entre polícia e crime. Era entre quem fingia estar de um lado e lucrava dos dois. E foi nesse ponto da história que o policial percebeu. Sua investigação não era mais uma missão. Era uma sentença de morte. As horas seguintes pareciam uma névoa. Almeida deixou a sala com o coração acelerado, o suor frio colando a camisa no corpo. O olhar dos outros policiais nos corredores era diferente. Não mais de respeito, mas de algo misturado entre medo e desconfiança. O quartel, que por anos fora seu segundo lar, agora parecia um labirinto de traições. Cada passo ecoava com o peso da incerteza. Quando chegou à sua mesa, encontrou o computador desligado, o armário arrombado e todos os relatórios sumidos. Os dossiês que havia preparado, semanas inteiras de vigilância, cruzamentos de informações, nomes, registros de ligações, haviam simplesmente desaparecido. "Que porra é essa?" murmurou. O sargento entrou na sala do tenente Campos, seu parceiro de patrulhas antigas, e o encontrou de cabeça baixa, com as mãos trêmulas. "Campos, cadê meus arquivos?" perguntou, firme. O tenente o olhou com expressão de culpa. "Recebi ordens diretas do comando. Eles mandaram apreender tudo." "Ordens? Ordens de quem?" "De cima, Almeida. E eu te aconselho a sair dessa antes que seja tarde demais." A raiva subiu como uma labareda. "Eles estão acobertando essa merda toda. Você sabe disso." Campos desviou o olhar. "Eu sei, mas você tá mexendo com gente grande. Tem coisa que é melhor fingir que não viu." A frase ecoou dentro da cabeça de Almeida como um martelo. Fingir que não viu. Era exatamente o que o sistema queria. Que ele fechasse os olhos, assinasse relatórios falsos e deixasse os fuzis cruzarem a fronteira, alimentando uma guerra sem fim. Mas Almeida nunca foi bom em fingir. Saiu do batalhão e dirigiu por horas sem rumo pela cidade. A chuva voltara a cair, lavando o para-brisa com força. A cada relâmpago, o reflexo de sua própria expressão surgia no vidro. Um homem cansado, mas não derrotado. Parou em um posto de gasolina deserto e pegou o celular descartável que mantinha no porta-luvas. Digitou um número com dedos trêmulos. "Aqui é o 27. Tenho uma bomba." Do outro lado, uma voz rouca respondeu. "Fala, Almeida. O que você descobriu?" "Descobri que o tráfico não vem só do Paraguai. Tem gente dentro da estrutura ajudando. Oficial. Alto escalão. Isso é grave demais para falar por telefone." "Eu sei. Por isso quero me encontrar pessoalmente." Marcariam o encontro para o dia seguinte, num ponto discreto em Santa Cruz, na Zona Oeste. Um galpão abandonado, onde a antiga divisão de armas havia operado. Parecia seguro. Parecia. Almeida passou a noite em claro, escreveu tudo o que sabia num pendrive e escondeu dentro do painel do carro. Se algo acontecesse, queria que ao menos as provas sobrevivessem. Às 4 da manhã, tomou um café amargo e acendeu outro cigarro. O som distante de sirenes cortava o silêncio da madrugada carioca. No dia seguinte, chegou cedo ao local combinado. O galpão estava vazio, exceto por 2 carros estacionados. Um sedã preto
e uma viatura descaracterizada. Entrou com a arma na mão, cauteloso. O eco de seus passos reverberava pelas paredes úmidas. Almeida? Uma voz chamou, vindo das sombras. Aqui? Cadê o contato? 3 homens saíram de trás de uma pilha de caixas. 2 vestiam roupas civis. O terceiro, farda. O rosto deste último fez o estômago de Almeida gelar. Era o coronel da reunião anterior. Que coincidência te encontrar aqui, sargento, disse o coronel sorrindo com cinismo. Isso é uma armadilha. Armadilha? Não. Chame de acerto de contas. Antes que pudesse reagir, sentiu o cano frio de uma pistola encostar em sua nuca. Outro homem havia se aproximado por trás. Sabia demais, sussurrou o coronel. E gente que sabe demais, morre cedo. Mas Almeida, veterano de guerra urbana, não seria pego vivo. Com um movimento brusco, girou o corpo, desviou o braço do agressor e desferiu um golpe seco no pulso dele, fazendo a arma cair. Um tiro ecoou, ricocheteando nas paredes. Em segundos, o galpão virou um campo de batalha. O sargento rolou atrás de um pilar e sacou sua Glock. Os disparos rasgavam o ar. Cada estalo era um lembrete de que a linha entre a vida e a morte era tênue demais. Um dos homens tombou, outro fugiu. O coronel, ferido de raspão, tentou correr para o carro, mas Almeida o interceptou. Você vai falar. Agora. Quem está por trás disso? O coronel tossiu sangue e riu. Você acha mesmo que é só o CV e o PCC? Isso é internacional, sargento. É dinheiro, é política, é guerra disfarçada de segurança pública. Um novo som de motor surgiu do lado de fora. Almeida olhou pela janela quebrada e viu ao menos 4 viaturas chegando, sem sirenes, mas com faróis acesos. Merda, murmurou. Sabia que não vinham para prendê-lo, e sim para eliminá-lo. Correu até o painel do carro e pegou o pendrive escondido. Precisava sair dali, levar a verdade a alguém confiável, alguém fora do esquema. Pelas frestas do galpão, os clarões das lanternas se aproximavam. Almeida respirou fundo. Tinha poucas balas e nenhum apoio. Mas ainda tinha o que mais importava. A vontade de sobreviver e expor o que havia descoberto. Correu pelos fundos, atravessando o mato alto e descendo por uma ribanceira. O som dos tiros o seguiu por metros. Um projétil passou raspando pelo ombro, queimando a pele. Outro atingiu o carro atrás dele, fazendo o tanque explodir. O clarão iluminou o céu. Quando o barulho cessou, ele já estava longe, ofegante, escondido em uma vala coberta de mato. O sangue escorria, mas ele ainda respirava. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta para um único contato. Eles estão dentro. Tenho provas. Se eu não aparecer, entregue tudo à imprensa. Desligou o aparelho e o jogou no rio próximo. O amanhecer seguinte trouxe o cheiro de fumaça e o eco de sirenes distantes. O noticiário falava em troca de tiros entre facções e policiais. Uma história inventada, moldada para encobrir a verdade. O corpo de Almeida não foi encontrado. Alguns diziam que ele fugiu para o Paraguai. Outros, que foi enterrado como indigente em algum canto do interior. Mas meses depois, uma série de dossiês anônimos começou a circular entre jornalistas e procuradores. Neles estavam os nomes, os contratos, as rotas e as provas. O pendrive tinha sobrevivido. E com ele, o fantasma de um policial que ousou enfrentar um sistema podre demais para ser destruído com balas. 2 meses haviam se passado desde o incidente no galpão. Oficialmente, o sargento Almeida estava morto. O boletim interno da corporação descrevia seu desaparecimento como resultado de uma operação mal-sucedida contra o tráfico na Zona Oeste. O caso fora encerrado com rapidez suspeita. Nenhum corpo, nenhum laudo, nenhum inquérito de verdade. Mas fora dos quartéis, nas sombras do submundo e nos corredores abafados do poder, o nome de Almeida ainda ecoava, como uma maldição. Foi uma madrugada de domingo quando o jornalista investigativo Caio Mendes, do jornal Tribuna Nacional, recebeu um envelope pardo deixado na portaria do prédio onde morava. Nenhum remetente. Apenas um pendrive e um bilhete. Se você ler isso, vai entender por que eles me querem morto. Ah. Caio hesitou.
Ele já havia recebido ameaças antes, mas havia algo diferente naquele pacote. Ligou o computador, inseriu o pendrive e, em segundos, dezenas de pastas apareceram na tela. Documentos oficiais da PM, planilhas de transações financeiras, fotos de carregamentos de fuzis escondidos em caminhões de lixo, áudios de conversas gravadas entre oficiais e empresários. Era explosivo demais. E no centro de tudo, um nome: Operação Cérbero. Os arquivos revelavam uma rede de contrabando de armas envolvendo policiais, políticos e milicianos. O esquema operava há pelo menos 7 anos, abastecendo facções com material militar em troca de propina e favores eleitorais. Mais chocante ainda, parte das armas vinha de estoques do exército, desviadas sob a justificativa de perdas logísticas. Caio ficou acordado até o amanhecer, lendo linha por linha. Quando terminou, sabia que, se publicasse aquilo, não só sua carreira estaria em risco, mas sua vida. Mesmo assim, ligou para uma velha amiga, Laura Brandão, procuradora do Ministério Público Federal. Laura, você precisa ver o que eu recebi. Caio, se for o que eu tô pensando, você tá mexendo num vespeiro. Vespeiro? Isso aqui é uma colmeia inteira podre. No dia seguinte, Laura e uma pequena equipe de promotores analisavam o material em sigilo. Isso é grande demais para ser coincidência, disse um deles. E o autor? Quem é esse A? Caio respondeu com calma. Um sargento. Chamava-se Almeida. E parece que ele ainda está vivo. Enquanto isso, em algum ponto do interior do Mato Grosso do Sul, um homem de barba por fazer e olhar cansado assistia a um telejornal dentro de um pequeno bar de beira de estrada. Na tela, uma manchete piscava: denúncias sobre desvio de armas militares expõem escândalo nacional. O homem abaixou o boné e sorriu de leve. Almeida ainda respirava. Desde o confronto, ele havia vivido como um fantasma, dormindo em postos abandonados, comendo o que podia e se comunicando apenas por rádios piratas. A bala que atingira seu ombro deixara cicatriz, mas não o matara. O instinto policial e o azar dos corruptos o mantiveram vivo. Agora, vendo as reportagens começarem a pipocar, sentia que a verdade finalmente respirava. Mas o sistema também acordara. Nos bastidores de Brasília, o nome Operação Cérbero provocou um terremoto. Reuniões emergenciais foram convocadas em gabinetes sem janelas. Ministros de segurança e comandantes militares tentavam controlar os danos. Se esse material vazar completamente, não vai sobrar ninguém de pé, disse um general. Então tratem de encontrar esse desgraçado, respondeu o ministro batendo na mesa. Vivo ou morto? Uma nova operação foi criada, sigilosa, ordem silenciosa. A missão era simples: localizar e eliminar qualquer pessoa envolvida no vazamento, antes que mais provas viessem à tona. Entre os alvos, o jornalista, a procuradora e, claro, Almeida. Laura começou a receber mensagens anônimas. Cuidado com quem você confia. Tem gente no seu gabinete que trabalha para os caras. Eles sabem onde você mora. Ao mesmo tempo, Caio percebeu que estava sendo seguido. Uma van branca estacionava na mesma rua todas as noites. Drones sobrevoavam seu apartamento. Eles estão monitorando a gente, disse Laura. Precisamos agir rápido. Publicar tudo? Não. Isso ainda é só o começo. Vamos garantir que o dossiê circule por múltiplos servidores. Se nos calarem, os arquivos continuam. Eles chamaram a Operação de Fênix. Usando contatos na Deep Web, espalharam cópias criptografadas dos documentos para jornalistas independentes, hackers e até ONGs internacionais. O efeito foi imediato. Em questão de dias, o conteúdo começou a vazar em redes alternativas, fóruns e plataformas anônimas. O Brasil inteiro passou a falar sobre o caso. A opinião pública explodiu. Protestos tomaram as ruas de São Paulo e Rio. Cartazes diziam: queremos saber quem lucra com o sangue do povo. Cadê o sargento Almeida? Nos bastidores, o governo tentava conter o caos com notas oficiais, prometendo investigar irregularidades. Mas as promessas soavam vazias. E então veio o golpe mais inesperado. Um vídeo começou a circular nas redes. Uma gravação caseira, granulada, mostrando um homem de capuz, com voz distorcida. Vocês me chamam de traidor.
Eu chamo de dever. Fui policial, servi com honra, até descobrir que a farda também mata quando obedece ordens erradas. O sistema é o verdadeiro inimigo. E eu ainda tô aqui. O vídeo terminava com uma frase escrita em vermelho. A verdade não morre. O país inteiro parou. O rosto coberto era impossível de identificar, mas o timbre, a forma de falar, era inconfundível. Almeida estava vivo. Nos quartéis, o caos se instalou. O comandante da PM carioca foi afastado. 2 coronéis foram encontrados mortos em circunstâncias suspeitas. Um suposto suicídio duplo. Arma na mão errada, cartas idênticas. Jornais estrangeiros começaram a cobrir o caso. O New York Times o chamou de o escândalo militar mais explosivo da América Latina desde os anos 90. Enquanto isso, Almeida se movia como um fantasma pelas fronteiras. Cruzava cidades pequenas, usava identidades falsas, trocava de chip a cada semana. Sua única meta era derrubar a estrutura inteira. Numa noite chuvosa, enviou uma última mensagem criptografada a Laura e Caio. Eles vão tentar culpar inocentes. Não deixem. A Cérbero tem 3 cabeças: política, milícia e exército. Cortem uma, crescem 2. Mas se queimarem o corpo, o monstro acaba. Horas depois, uma explosão destruiu um depósito de armas no interior de Goiás. Relatórios mostraram que ali funcionava um dos principais pontos de desvio de fuzis do esquema. Nenhum sobrevivente. Câmeras próximas captaram um homem saindo de moto minutos antes da detonação. Boné escuro. Jaqueta velha. Ombro mancando. 2 semanas depois, uma reportagem especial de Caio foi ao ar em rede nacional. Tinha o título Cérbero, o monstro por trás da farda. O programa mostrou, com provas incontestáveis, a ligação entre empresas de segurança privadas, políticos e generais. Nomes foram expostos, fortunas bloqueadas, mandados de prisão expedidos. O governo caiu. O ministro da Defesa renunciou. E, em algum lugar, no alto de uma serra, Almeida assistia à transmissão por um rádio de pilha, em silêncio. O vento soprava forte. O rosto endurecido pelo tempo carregava uma paz sombria. Ele sabia que sua vida nunca mais voltaria ao normal. Mas também sabia que, pela primeira vez em décadas, o Brasil começava a acordar. O som distante de helicópteros se aproximou. Ele sorriu. Vieram terminar o serviço. Murmurou, acendendo um cigarro. Mas agora a verdade já não precisa de mim. E desapareceu entre as árvores. Meses depois, a imprensa internacional ainda discutia o caso Almeida. Alguns diziam que ele fora morto em confronto. Outros juravam tê-lo visto em cidades de fronteira, ajudando refugiados e denunciando abusos de poder. Surgiram livros, documentários e até uma série de TV inspirada em sua história. Mas para muitos, o mais importante era o legado. Graças ao vazamento, uma nova lei foi aprovada, exigindo transparência total nas operações policiais e controle civil sobre armamentos. A corrupção não acabara, mas o medo, por um breve instante, mudara de lado. Nas paredes de protestos pelo país, uma frase continuava pichada em letras vermelhas: Almeida vive. 3 meses após o escândalo Cérbero, o país parecia estar à beira de uma catarse. Ministros haviam caído, generais estavam presos, e o nome Almeida ainda ecoava como um sussurro perigoso nos bastidores da segurança pública. Mas o sistema não morre. Ele se adapta. No início de fevereiro, uma reunião secreta foi convocada no subsolo de um prédio do Centro Integrado de Inteligência, em Brasília. Nenhum registro oficial. Presentes: 2 generais reformados, o novo ministro da Justiça e o diretor-geral de uma agência criada às pressas, a Força Especial de Reestruturação Nacional, FERN. Na prática, uma organização de limpeza. Na teoria, apenas um grupo de observação e contenção de crises internas. A Operação Cérbero foi um desastre, disse o general Assis, apagando o cigarro no cinzeiro. Mas ainda temos controle sobre parte do Exército e da PM. O que precisamos é reescrever a história. O problema é o herói, respondeu o ministro. Almeida virou mártir. Então apaguem o herói, replicou o general seco. E apaguem quem o criou. Foi assim que nasceu a Operação Memento. Objetivo:
Eliminar todos os rastros físicos e digitais relacionados ao vazamento. Método: desaparecimento seletivo. O primeiro a assumir foi um técnico da Anatel que havia colaborado com os jornalistas para rastrear as origens dos fuzis. Encontraram o carro dele incendiado na BR-040, sem corpo. Depois, um hacker que ajudou a criptografar os arquivos, morto em um assalto aleatório na Lapa. E por fim, um dos promotores da equipe de Laura Brandão sofreu um acidente de moto na Dutra. Freio cortado. Laura percebeu o padrão antes que fosse tarde. Caio estava escondido em uma chácara nos arredores de Paraty, escrevendo um livro sobre o caso. Ela foi até ele numa noite chuvosa. Eles estão voltando, disse entrando encharcada. Quem? O sistema. Sempre volta. Então publicamos o resto, respondeu ele, de uma vez. Não adianta. Eles controlam tudo agora. Internet, imprensa, servidores. A Ferne nasceu para isso. Caio respirou fundo. E o Almeida? Laura hesitou. Ninguém mais o viu desde a explosão em Goiás. Alguns dizem que cruzou para o Paraguai. Outros que está morto. Você acredita nisso? Ela olhou pela janela, o som da chuva abafando o silêncio. Não. Acho que ele ainda está em algum lugar, esperando a hora certa. Enquanto isso, no Paraguai, um comboio de caminhões cruzava a fronteira em silêncio. Dentro deles, dezenas de caixotes com carimbos falsos da Receita Federal. Cada caixa continha fuzis AR-15, AK-103 e munições de uso restrito. O destino: Rio de Janeiro, Zona Norte. O esquema continuava ativo, mas agora, com selo de regularização militar. Os mesmos fuzis que Almeida tentara impedir voltavam ao país, agora com carimbo de legalidade. A farsa estava completa. Num dos depósitos da fronteira, 2 homens conversavam sob o som distante de geradores. Acha que ele vai voltar? Perguntou um deles. Almeida. O outro riu. Se voltar, a gente faz o que devia ter feito antes. O primeiro assentiu, mas manteve o olhar desconfiado. Tem coisa que nem a morte apaga. Em São Paulo, a Ferne instalou seu quartel em um prédio discreto no bairro do Ipiranga. Nenhuma placa, nenhum brasão. Ali, um grupo de analistas de inteligência vasculhava redes sociais, fóruns e comunicações cifradas em busca de qualquer menção ao nome Almeida. Um algoritmo especial, apelidado de Cérbero 2, monitorava palavras-chave: verdade, traidor, vazamento, fuzis, corrupção. O plano era simples: identificar, infiltrar e neutralizar. Foi assim que localizaram Caio Mendes. Interceptaram seu sinal de internet via satélite e rastrearam até a chácara. Às 3h17 da madrugada, 6 veículos pretos cercaram o local. Caio acordou com o barulho. Pegou o notebook e tentou deletar os arquivos. Mas já era tarde. Uma granada de atordoamento explodiu à porta. Polícia Federal. Gritaram, embora nenhum deles fosse. Quando Laura chegou no dia seguinte, encontrou apenas ruínas. A casa incendiada, as paredes queimadas, o computador reduzido a cinzas. Nenhum corpo, mas no chão, perto do poço, havia algo. Um pendrive intacto, parcialmente derretido, com as iniciais AS. Almeida Silva. Laura o levou consigo. O conteúdo era diferente de tudo que já tinha visto. Um vídeo, datado de 3 semanas antes. Almeida, visivelmente cansado, falando direto para a câmera. Se vocês estão vendo isso é porque eu falhei. O sistema reagiu mais rápido do que eu imaginei. Eles não querem só apagar a verdade. Querem reescrever ela. Vão usar meu nome, meu rosto, minha história, para construir um novo inimigo. Um inimigo conveniente. Quando vocês ouvirem que o país foi salvo de uma ameaça interna, saibam que essa ameaça era eu. O vídeo terminava com um mapa. Pontos vermelhos marcando cidades brasileiras conectadas por linhas. Rotas. As mesmas que levavam armas das fronteiras até as favelas. No centro, São Paulo. Laura entendeu. Almeida havia deixado um último rastro, um caminho para o coração da rede. Mas ela também sabia que, se o seguisse, não haveria volta. Enquanto isso, nos corredores da Ferne, o general Assis observava os relatórios em silêncio.
O monitor mostrava uma imagem de satélite da Serra do Mar. Ela tem o pendrive, disse o analista. E o jornalista? Morto, senhor. Confirmado. Então terminem o serviço. Mas naquele mesmo dia, um vazamento misterioso começou a circular em fóruns internacionais. Milhares de documentos classificados, contratos de defesa, relatórios de inteligência, listas de políticos financiados por milícias, tudo publicado de uma só vez. Assinatura digital. AS. Fantasma da Farda. O caos voltou. A população tomou as ruas novamente. Dessa vez, com mais raiva, mais medo e menos esperança. A televisão estatal tentou desmentir, dizendo que os arquivos eram falsos. Mas quanto mais negavam, mais provas surgiam. Laura desapareceu uma semana depois. Testemunhas afirmaram ter visto um comboio preto sair de Brasília em direção à Serra do Mar. No mesmo período, satélites captaram uma explosão no alto da serra, um clarão que iluminou o céu por alguns segundos. Nenhum registro oficial, nenhum boletim, nenhuma investigação. E então, silêncio. Meses depois, o Brasil parecia voltar ao normal. Novos comandantes foram empossados. O caso Cérbero foi classificado como ataque cibernético estrangeiro. A Ferne foi renomeada e absorvida pelo Ministério da Defesa. A mídia foi silenciada. Mas nas periferias, nos becos e vielas onde a lei ainda tinha cheiro de pólvora, uma nova onda de pichações começou a surgir. A verdade não morre. Fantasma da Farda. Alguns juravam que, em transmissões piratas de rádio, uma voz grave ainda falava durante a madrugada. Eles acham que venceram, mas o sangue que derramam carrega nomes demais para esquecer. Eu ainda estou ouvindo. E ainda estou esperando. O sinal vinha sempre da mesma região, fronteira entre Brasil e Paraguai. Nunca conseguiram rastrear.